Bem, vamos aqui nesse vídeo fazer um resumo da função quadrática. Então vamos lá. Chamamos de função quadrática, ou também chamada função polinomial do segundo grau, a função do tipo y igual a ax2 mais bx mais c, onde o a é diferente de zero. Reparem aqui que o a é o coeficiente do x2 e ele precisa ser diferente de zero para que tenhamos aqui o termo em x2, né? Se o a for zero, some o coeficiente do x2. Vamos aqui dar dois exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui temos a igual a 2, b igual a 4 e c igual a 6. Um erro comum é muitas vezes o aluno querer dividir aqui o segundo membro tudo por 2, né? Vejam, eu só posso dividir tudo por 2 se eu dividir os dois membros por 2, né? Se eu tivesse aqui uma equação do segundo grau, 2x2 mais 4x mais 6 igual a 0, aí sim eu poderia dividir os dois lados por 2. Nesse segundo membro aqui, nesse segundo exemplo, temos a igual a menos 1, b igual a 2 e c igual a menos 3. Aqui também o erro é o aluno querer multiplicar o segundo membro aqui por menos 1, né? Então eu só posso fazer isso se eu tivesse uma equação do segundo grau, menos x2 mais 2x menos 3 igual a 0. Aí sim eu estaria multiplicando os dois membros por menos 1. Muito bom. O gráfico da função quadrática é uma curva chamada parábola, né? E essa parábola ela tem uma concavidade voltada para cima quando a é um número positivo. Quando a é negativo, a parábola tem uma concavidade voltada para baixo, né? Então, quando A positivo, concavidade voltada para cima, e A negativo, concavidade voltada para baixo. Os pontos onde a parábola corta o eixo x são denominados de raízes da função, né? Então, temos aqui duas raízes da função, x1 e x2. São os valores de x para os quais o y vale zero. Em ambos os casos, né? Temos aqui dois valores de x que fazem com que o y seja igual a zero. Vamos dar um pouquinho mais de detalhes a respeito das raízes da função, né? Como dissemos, a raiz da função, então, são os valores de x para os quais temos y igual a zero. Para acharmos as raízes da função, basta aqui fazermos y igual a zero. Se igualarmos aqui y a zero, né, caímos então numa equação do segundo grau, que resolvida, né, então dá origem aos valores de x para os quais o y vale zero. Por exemplo, vamos achar as raízes dessa função aqui, ó, y igual a menos 3x2 mais 5x mais 2. Como dissemos, basta então fazer y igual a zero, né? Então, fazendo aqui y igual a zero, eu recaio numa equação do segundo grau. Bem, nessa equação do segundo grau, agora sim eu multiplico os dois membros por menos 1. 0 vezes menos 1 é 0 mesmo, né? E para resolvê-la, eu aqui acho o valor do delta, né? E aplico a fórmula de Bhaskara. E vamos chegar então aos valores x igual a 2 e x igual a menos 1/3. O que significam esses valores? Se eu pegar aqui, por exemplo, x igual a 2 e substituir aqui, ó, eu vou encontrar y igual a 0. Vamos só fazer aqui o cálculo para x igual a 2. 2 ao quadrado é 4, vezes menos 3, aqui eu teria menos 12. Fazendo x igual a 2, 5 vezes 2 é 10. Menos 12 mais 10 dá menos 2, com mais 2 dá igual a 0. Da mesma forma, se eu substituir aqui x por menos 1/3, eu também encontraria y igual a 0. Vamos aqui fazer um resumo dos 6 casos possíveis para a função quadrática.
Em primeiro lugar, no caso em que o delta é positivo. Como sabemos, quando o delta é positivo, a equação do segundo grau apresenta duas raízes. Portanto, a parábola vai cruzar o eixo x em dois pontos diferentes. Para A positivo e também para A negativo. Temos aqui dois valores distintos, dois valores diferentes. Quando delta é igual a zero, a equação do segundo grau apresenta duas raízes reais e iguais, tanto para A positivo como para A negativo. Dizemos também que a função apresenta uma raiz dupla, e nesse caso a parábola tangencia o eixo do x. Ela corta o eixo x em apenas um ponto. E finalmente, quando o delta é negativo, a parábola não cruza o eixo x, ou seja, não existem valores de x para os quais o y vale zero. Se eu for tentar resolver a equação do segundo grau com delta negativo, não há raízes reais, tanto para A positivo como para A negativo. Então, nesse caso, a parábola não intercepta o eixo x. Quando A é positivo, dizemos que a função tem um ponto de mínimo, e quando A é negativo, dizemos que ela apresenta um ponto de máximo. O ponto de mínimo ou o ponto de máximo é exatamente aqui o vértice da parábola. Vamos dar um pouquinho mais de detalhe num outro vídeo, e explicar então por que ela tem ponto de mínimo ou ponto de máximo. Vamos falar um pouco a respeito das coordenadas do vértice da parábola, Então, esse ponto aqui é denominado de vértice da parábola. E, para encontrar o vértice da parábola, existem a formulinha do x do vértice e do y do vértice. X do vértice é dado pelo menos b sobre 2a e o y do vértice por menos delta sobre 4a. Portanto, as coordenadas do vértice são dadas por essas duas formulinhas. Outro ponto importante é que a parábola admite um eixo de simetria. O eixo de simetria é uma linha que passa pelo vértice e é paralela ao eixo y. O eixo de simetria funciona como se fosse um espelho. Então, é como se eu tivesse aqui na ótica o objeto e a imagem. Aqui o ramo da esquerda seria o objeto e esse ramo aqui da direita seria então a imagem. Portanto, a parábola é uma figura simétrica em relação ao eixo de simetria.